Raramente se dá por elas, mas as centrais de detecção de incêndios estão em todos os locais de trabalho e espaços públicos. Mais ou menos complexas, com mais ou menos capacidade, a elas estão ligados os detectores de incêndio, esses sim mais visíveis. Os detectores são os olhos das centrais. Estas monitorizam e processam a informação recolhida pelos detectores e, em caso de alarme, acionam um sinal sonoro ou visual. A GFE, uma empresa portuguesa de Faro, desenvolve e produz várias centrais de detecção de incêndio, entre as quais o modelo Júnior, uma central que comporta até 125 detectores. O processo começa com a recepção da ordem de produção. O operador prepara um kit com os componentes necessários para o fabrico da central. Vão ser utilizados um total de 115 componentes. Todos estes ingredientes são postos dentro de uma caixa que é levada para a produção e onde fica a aguardar. Vão ser usados mais tarde, tudo exceto o circuito impresso. Este é levado para a secção de montagem da superfície, também designada sala de SMD. Aqui são visíveis vários rolos na parede, parecem simples fitas de plástico de várias cores e feitios. Na realidade, são mais componentes que vão ser soldados aos circuitos impressos: diodos, semicondutores, condensadores, transistores, processadores, memórias. O circuito impresso, completamente limpo, é levado para uma máquina que põe a pasta de solda nos locais precisos, onde têm de ser soldados os componentes SMD através de um stencil. A pasta, feita de chumbo e estanho, é espalhada e procede-se à impressão. O circuito, já com a pasta de soldar nos pontos certos, entra na máquina de inserção de 3 cabeças, que é alimentada com os rolos. Os componentes são colocados no sítio, primeiro numa das faces, os mais pesados, como as teclas, e depois na outra, os mais leves. Concluído esse processo, o operador insere a placa no forno para fundir a solda. A passagem dos circuitos pelas linhas de inserção e de refusão demora cerca de 20 minutos. São colocados cerca de 35.000 componentes por hora. Os circuitos, já com os componentes SMD inseridos, seguem para a inspeção óptica automática. A placa que o operador tem na mão é comparada com a imagem de um circuito validado, isto é, um exemplar perfeito. Qualquer desvio em relação a esse modelo é assinalado e tem de ser alterado. A correção é realizada no rework. Neste posto, o operador carrega a imagem no monitor, que é ampliada por um microscópio e onde são indicadas as falhas. Procede-se à reparação. Nesta fase, a central está ainda longe de estar completa. Faltam os componentes leaded, aqueles que ficaram à espera dentro da caixa preparada no início do processo. Está na hora de os ir buscar. A montagem é manual. Depois de soldados os componentes que faltavam numa máquina própria, o circuito volta para a secção de montagem manual, onde a operadora coloca e solda o display. A placa, já com todos os componentes e o display, entra na sala de testes. Na GFE, o controle de qualidade não é feito por amostragem. Tudo o que é produzido é testado. 10 minutos para cada central. Os produtos rejeitados na fase de testes são reparados no laboratório. Em 99% dos casos, a placa é recuperável. As centrais válidas vão para a assemblagem. A placa é inserida numa caixa de plástico e é colocado o overlay, com a marca e indicações na língua do cliente. Antes de ser posta a tampa, a placa é sujeita a uma prova final. É feito um teste de 24 horas, durante o qual a central funciona com a carga máxima. Se passar o teste, a central volta para a assemblagem para a colocação da tampa. O produto é embalado e fica pronto para ser expedido para os mais de 70 países para onde a GFE exporta.